Boa noite, irmãos. Graça e paz no Senhor Jesus. Como nós havíamos avisado, hoje nós teríamos a nossa programação online. Não é possível realizarmos os nossos trabalhos presenciais até pelo menos dia 15, ou parece-me que já foi falado até dia 19. A última informação que eu tive é que até o dia 19 de março nós vamos estar fazendo os nossos trabalhos online. De qualquer forma, nós damos graças a Deus, porque Ele está nos proporcionando este meio, através do qual nós podemos proclamar a Sua palavra, nós podemos falar do Seu amor para conosco, para com os pecadores, nós podemos divulgar a mensagem do Evangelho. Portanto, o templo pode estar fechado, mas as portas da igreja, estão de livre acesso. Ou seja, o inferno ou as portas do inferno não podem atrapalhar a nossa vida como igreja de Cristo Jesus. Nós vamos realizar a nossa reunião de oração hoje através deste meio. E isso é motivo suficiente para nós estarmos agradecidos a Deus. Difícil se nós não tivéssemos este meio. Então nós estaríamos com nossas bocas atadas, fechadas. Não teríamos meio de falar de Jesus, de falar da Sua palavra. Mas louvado seja o Senhor, porque Ele nos providenciou este Face da Igreja Presbiteriana Itaberá, e eu creio que muitas outras igrejas hoje estão fazendo o uso deste meio. Eu quero agradecer a você que acessou o nosso Face, o Face da nossa Igreja Presbiteriana aqui de Itaberá, e desejar que Deus esteja com vocês, que o Senhor Jesus, através do seu Santo Espírito, esteja abençoando a sua casa, abençoando o seu lar, abençoando a sua família, iluminando a mente de cada um dos membros da sua família, para que a palavra do Senhor possa ser ouvida, compreendida, e no poder do mesmo Espírito ela seja a influenciadora do nosso viver, do nosso pensar, do nosso reagir diante da crise que estamos enfrentando. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho, no Evangelho do Evangelista Mateus, no seu capítulo 11, e vamos fazer a leitura dos versículos 25 até o versículo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25 até o 28. São palavras do Senhor Jesus, que são registradas pelo evangelista. E ele diz assim: por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós vamos estar louvando ao nosso Deus com o hino de número 33 do nosso novo cântico, Maravilhas Divina. Hino de número 33 do nosso novo cântico. Vou achar aqui. Pronto.
bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Vai seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, e nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, com maravilhas vai operando o poder do Senhor. Vai seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço, que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Vai seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Vai seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Sim, meus amados, o escritor aos Hebreus diz que nós temos multidões de testemunhas que nos cercam. E nós cantamos o hino no qual o poeta sacro, ele fala de experiências dos nossos queridos que viveram no passado e que nos transmitem esta palavra de confiança, quando ele diz que nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. Ora, se Deus esteve com os nossos antepassados
nas tristezas e nos grandes perigos e os salvou. Ele é o mesmo Deus nosso hoje. E diante das tristezas que muitas vezes nós temos que sofrer, e dos grandes perigos pelos quais nós passamos, Ele nos salva também. Nós temos que ter convicção, né, de que Ele, né, ouve as nossas orações e nos atende. Essa tem sido a minha experiência como pastor, como pai, como esposo, como filho. A experiência de um Deus que inclina os seus ouvidos para ouvir a nossa súplica e sempre nos atende. Às vezes com um não, às vezes com um espere um pouco, às vezes com uma resposta imediata. Mas Ele sempre nos responde, porque é prazer de Deus nos abençoar. Então nós devemos fazer nossas as palavras também deste poeta, quando diz: como até hoje, daqui para frente, Ele será o nosso eterno poder, o nosso castelo bem forte, né, seguro. Ele vai ser a nossa fonte de prazer, a nossa segurança. A gente precisa cantar os hinos e perceber a mensagem que ele nos traz, que os hinos nos trazem, né? São mensagens bíblicas, são mensagens que edificam, são mensagens que nos projetam para uma vida de fé no Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, porque este é o Deus a quem nós adoramos, este é o Deus a quem nós glorificamos, o Senhor, o Deus vivo, o Deus que, embora esteja nos céus, habita também na terra e em todo lugar. É o Deus onipresente que habita o nosso coração. Nós te agradecemos, Senhor, porque esta concepção deste Deus que és tu, onipresente, é que nos fortalece, porque nos dá a ciência de que não estamos sozinhos nesta jornada onde enfrentamos obstáculos, dificuldades, sofrimentos, angústias e muitas vezes até a própria morte física. O Senhor está conosco. Tu és o nosso Deus presente, mas és também o Deus onisciente, que sabe todas as coisas, que penetra o mais profundo das entranhas do nosso ser e sabe o que nós sentimos, o que nós precisamos. Por isso, ó Deus, nós te louvamos, porque tu és o Deus onipotente, tu és o Deus que pode todas as coisas, não só sabes, mas podes fazer aquilo que vai abençoar a nossa vida. E é por isso que nesta noite nós estamos, ó Deus, de joelhos na tua presença, espiritualmente falando, para externarmos a ti o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração. Receba-nos e nos abençoe com a tua palavra, que já lemos e sobre a qual nós vamos meditar nesta noite. Nós te suplicamos, ó Deus, a tua bênção sobre todos que estão conectados conosco. Que o teu Espírito Santo esteja iluminando cada mente e cada coração. E que esta palavra hoje edifique, fortaleça, entusiasme aqueles que nos ouvem. Para que não se sintam fracassados, derrotados pela artimanha do inimigo. Mas que eles possam ter os seus olhos levantados para ti, o autor e consumador da fé, a fim de que não desmaiem diante de todas as adversidades que temos que atravessar. Eu oro a Deus agradecidos por todos que estão conectados conosco. Oro agradecido pela oportunidade de podermos estar diante da tua palavra, de estarmos com o Senhor, de cantarmos, adorarmos,
glorificarmos o teu nome. A Cristo Jesus, o teu Filho amado, a quem nós reverenciamos, o nosso Salvador. Glorificado seja o nome do Senhor. Oramos agradecidos com perdão do nosso pecado, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, eu quero e vou falar hoje sobre Jesus, o homem Deus Todo-Poderoso. Nós lemos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 11, no versículo 26, aliás, no versículo 27, Jesus dizendo: tudo me foi entregue por meu Pai. Esta expressão, tudo me foi entregue por meu Pai, poderia ser uma afirmação estufada de orgulho e de vaidades, fosse ela pronunciada por um homem qualquer. Na verdade, não seria qualquer homem que poderia fazer tal afirmação. Só mesmo aquele que se apresenta como Filho de Deus pode afirmar isto. Tudo me foi entregue. E o tudo aqui, meus amados irmãos, é tudo mesmo, né? Não há exceções, não há mais ou menos, né? É tudo. Obviamente e absolutamente tudo, até aquilo que a gente possa não imaginar. Esse homem conhecido por nós como Jesus, ele ocultava em si a natureza divina. E ele foi tão eficiente em ocultar isso aos seus discípulos e às pessoas que o cercavam, que o apóstolo Paulo o descreve dizendo: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou, né? Se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Se esvaziou da sua divindade para poder assumir a nossa humanidade, o nosso pecado, e encravá-lo naquela cruz, em seu próprio corpo, para satisfazer a justiça divina e assim nos redimir e nos reconciliar com Deus. Poucos foram capazes de atravessar aquele véu, né? A essência da honra, do poder e do domínio, a perseguição, o desprezo das pessoas, a humilhação a que foi submetido. Só engrossavam mais ainda aquele véu, obscurecendo mais ainda a sua divindade. Quando as pessoas olhavam para Jesus, principalmente naquele dia em que ele fora levado ora para Pôncio Pilatos, ora para Caifás, ora para um rei e outro, sendo esbofeteado, espancado. E então, quando ele está fazendo aquela via crucis, carregando aquele madeiro, com certeza a sua face, o seu rosto estava todo deformado, cumprindo-se assim aquela profecia de Isaías que diz que não havia nele beleza alguma que nos atraísse. A perseguição e todo o sofrimento, né, pelo qual passou,
por causa de mim e por causa de você, dos nossos pecados, né? Embora os homens não conseguissem detectar a sua divindade, ninguém conseguia ver a divindade de Jesus. Aquela multidão que acompanhava-o naquele trajeto até o Calvário, não conseguia perceber que ali estava oculto o Deus homem, o Deus que se fez carne para vir a este mundo salvar pecadores, aqueles pecadores que haviam condenado ao Senhor Jesus, que haviam bradado perante Pilatos: crucifica-o, crucifica-o. Eles não conseguiram perceber que ali estava o Messias que eles tanto esperavam, que eles tanto desejavam. Ali estava o Deus homem, o Deus encarnado no homem, Jesus. Eles não conseguiam perceber a sua divindade, mas o fato é que ele era Deus. Ele era Deus. No entanto, veio ao mundo com uma missão elevada: dar ao mundo o perdão e restabelecer com os homens a comunhão partida. Aquilo que nos separava de Deus, a inimizade gerada pelo pecado. E para que isto acontecesse, era preciso rasgar algumas tiras daquele véu e ser visto e crido como naquele que é desde a eternidade. Era necessário também que a sua humanidade fosse vista e crida como algo especial, como portadora da plena divindade, conforme descreve João no seu evangelho, logo nos primeiros versículos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Vimos a sua glória como o Filho único do Pai. João 1,14. E o versículo 1 e o versículo 14. Só mesmo ele, o Deus homem, Jesus Cristo, podia e pode dizer: tudo me foi entregue por meu Pai. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Esta grande e maravilhosa verdade não foi revelada aos grandes, não foi revelada aos sábios e entendidos, não foi revelada aos doutores da lei, aos escribas. Eu me refiro à lei religiosa, aos sacerdotes, sumo sacerdote, à nata da religiosidade da época, mas foi revelada aos pequeninos, aos pobres e humildes de espírito. Por isso João, ainda no primeiro capítulo, versículo 11, ele diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam. E não o receberam porque não conseguiram ver naquele homem o Deus encarnado. Não o receberam por causa do orgulho, da prepotência, da vaidade que cegara os seus olhos, de maneira que não puderam ver em Jesus o Cristo de Deus, o Emanuel. Não obstante, esta maravilhosa verdade foi revelada aos humildes de espírito, àqueles que reconhecem as suas enfermidades espirituais, aqueles que confessam que precisam dele. O próprio Jesus disse: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justos, mas sim pecadores.
E aqueles que se reconhecem pecadores, miseráveis, necessitados de cura da alma e do espírito, e se voltam para Jesus e creem nele, a esses ele se revela. Aos humildes e pequeninos ele se revela e dá-lhes a conhecer que de fato ele é o Messias, o Cristo, o Deus homem. Aos humildes de espírito ele estende um convite, mas somente aos humildes de espírito. E o convite é este: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você não se reconhece cansado, sobrecarregado, oprimido pelo pecado, certamente você não vai declarar que necessita de Jesus. E isso é fruto do orgulho, da prepotência, porque de fato toda a humanidade carece dele. Toda a humanidade está cansada e sobrecarregada por causa do pecado que pesa sobre os seus ombros, e que só Jesus pode tirá-lo. Todos vós, humildes, que reconheceis que necessitais de ajuda, de consolo, de cura, de alívio da dor, da orientação nas dificuldades, de proteção nas tribulações. Sim, vinde a mim, porque a mim me foi dada toda a autoridade no céu e da terra. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Irmãos, Jesus está dizendo que tudo foi entregue a Ele. E só Ele pode nos dar tudo quanto nós necessitamos. Toda a autoridade foi dada para Ele. Só Ele tem autoridade para determinar o que é mal, o que atrapalha a nossa vida, o que nos traz angústias e tristezas. Só Ele pode. Só Ele tem autoridade sobre o maligno. Autoridade maior. Pela sua graça e misericórdia, Deus se revela hoje a nós em Jesus Cristo. A esse Jesus, a quem Deus concede toda a autoridade, outorgando-lhe todo o poder e todas as coisas, é que nós devemos então, humildes e reverentes, nos prostrarmos e lhe externarmos todas as nossas necessidades e os nossos também agradecimentos por tão grande e maravilhosa dádiva e graça. Sim, nós precisamos crer nesta verdade, que tudo foi entregue pelo Pai a Cristo. Não é por menos que nós somos ensinados na Bíblia que as nossas orações devem ser em nome do Filho. Não é em nome do Espírito Santo e nem em nome do Pai. Porque as nossas orações são dirigidas pelo Pai, sob a orientação do Espírito, mas em nome de Jesus. Porque é sob a autoridade de Jesus que Deus nos atende. É sobre o poder de Jesus que Ele nos responde. Então, que nós possamos nos achegar
ao altar da graça com esta fé, crendo que de fato Ele, Jesus, tem poder, tem autoridade, que tudo está em suas mãos e que só Ele pode nos abençoar. Só Ele pode solucionar os nossos problemas. Tudo me foi entregue, tudo. E tudo que o Pai entregou a Ele, Ele utiliza para abençoar a vida da sua igreja. Percebeu isto? Tudo que o Pai deu a Cristo, Cristo usa para abençoar a minha vida, para abençoar a sua vida. Toda a autoridade que Ele tem é para revestir a sua igreja, para ornamentar a sua igreja, que é a sua noiva, para fazer a sua noiva feliz. Que noivo quer o mal da sua noiva? Que noivo quer entristecer a sua noiva? Qual é o noivo que não faz tudo para ver a felicidade e o bem-estar da sua noiva? Nós que somos casados e já fomos noivos, nós entendemos isto. Quando eram noivos, a gente não media esforços, sacrifícios para proporcionar alegria à nossa noiva, felicidade à nossa noiva. Tudo a gente fazia, girava em torno disso, focava isso. Pois nós somos a noiva de Jesus e Ele é o nosso noivo. Então toda a autoridade e todo o poder que o Pai lhe deu, com essa autoridade e este poder, Ele abençoe a sua noiva, que é a sua igreja. Então, como noiva de Cristo, como igreja de Cristo, nós precisamos confiar que Ele quer a nossa alegria, que Ele quer a nossa felicidade, que Ele quer o nosso bem. Ainda que muitas vezes nós tenhamos que passar por vales estreitos, espinhosos, amargos, dolorosos, mas Ele está sempre junto conosco, para não nos deixar esmorecer. Ele está sempre junto conosco, para exercer a sua autoridade e o seu poder a fim de nos abençoar. Creia nisso, meu irmão. E não se deixe vencer pelo medo, pelo desespero. Antes, pelo contrário. Agradeça a Deus por este privilégio de ter sido aproximado deste Pai através deste Jesus maravilhoso, que já provou o quanto nos ama, dando a própria vida por nós. Então, de fato, Jesus tem poder, tem autoridade, que tudo está em suas mãos e Ele pode abençoar você e a mim. É nesse espírito que nós devemos estar diante do altar do Senhor para orar. Que Deus nos abençoe. Amém? Nós vamos estar cantando, ainda antes de fazermos os pedidos e orarmos, o hino 160 do nosso novo cântico. O poeta sacro também, ele traz uma palavra nessa direção, né? Nome algum no céu e na terra se compara ao de Jesus. Ele sobre tudo reina. Ele é a minha eterna luz. Tudo me foi entregue para que Ele governasse. As minhas dores Ele sofre. Sara o enfermo coração. Seu amor me dá alívio na tristeza e na aflição. É Jesus o meu tesouro. Nele eu encontro todo o bem.
valem mais que o mundo inteiro as riquezas que ele tem. É Jesus, meu alimento, meu pão celestial, do mais velho e santo gozo. Ele é o meu manancial. Infinita é sua graça, impossível de sondar. Com os santos e anjos, quero a Jesus louvores dar. Vamos cantar esse hino, 160. Sei que não é muito conhecido, mas também não é um hino difícil de cantar. Mas o que importa é a letra. Se você não sabe muito bem a música, abra sua boca e cante o hino. Beba a mensagem que está contida nele. 160. Irmãos, nós devemos estar lembrando nas nossas orações do diácono Derli. Eu não sei se ele passou pela cirurgia já. A Sônia disse que ele ia passar por uma cirurgia talvez hoje, quarta-feira, né? Vamos continuar orando por ele, intercedendo para que Deus esteja o acompanhando. Também o Gustavo Dalini, ele foi constatado com Covid, né? E devemos estar orando por ele, orando pela família. Nós sabemos que eles ficam aflitos, é óbvio, é natural o pai, a mãe e a irmã ficarem aflitos nesse momento. Mas que Deus esteja iluminando-os e conscientizando-os de que Ele está ao lado do Gustavo. E que, segundo a vontade de Deus, tudo vai passar. Vamos orar também pelo seu Rubens, pela dona Rosa, os pais da Aline com a Vânia. Orar também pela uma amiga da Vânia que está internada já faz algum tempo, né? Orar pelo Leandro, lá do posto, que passou pela cirurgia. Vamos continuar intercedendo por ele para que ele se recupere e que os médicos continuem ajudando a se restabelecer na sua saúde. Continuemos orando também pelo Pedro, aquele menino que foi operado rapidamente do apendicite. Oremos pelo Matatias, tio do presbítero Gumercindo, irmão do nosso irmão, agora vai me dar o branco, né? Pai do Aguinaldo, né? Mais fácil que eu estou lembrando aqui, né? Gentil, irmão do Gentil, ele mora em Butucatu, está internado, segundo o Gumercindo, estado bastante grave.
Vamos estar intercedendo para que Deus opere nesta vida também, esteja com a sua família, que com certeza também estão angustiados. Vamos estar orando pelo reverendo Coim. O reverendo Coim tomou os medicamentos que lhe foram dados lá naquela farmácia do governo. E o reverendo Coim tem problemas sérios de enfermidade, ele e a esposa. E não é que deram remédio vencido e ele não percebeu, ele tomou 60 comprimidos e agora está dando problemas, né? Ele está pedindo as nossas orações. Ele não está conseguindo andar, e tudo consequência do remédio que lhe deram. Vamos estar orando também pelo presbítero Antônio. Ele havia dito que ia passar por uma cirurgia hoje, mas ele estava equivocado. A cirurgia dele é dia 9, né? Mas vamos continuar intercedendo para que Deus o acompanhe. Continuar orando pela Claudete, né? Pela Dona Maria Eugênia, pelo seu Nicolino. Continuar orando pela Dona Maria Jesus, mãe do presbítero José Carlos, pela Dona Maria Lúcia, mãe do presbítero Luiz. Vamos orar pelos hospitalizados, pelas famílias deles. Continuar orando pelo Laudo, esposo da nossa irmã Giovana, lá de Tatuí. Continuar orando pela filha do pastor, não é o nome dele, meu Deus. Me deu um branco agora. É um pastor que pediu oração por uma filhinha também de 12 anos que está acometida de Covid. Já, graças a Deus, saiu da UTI, né? Vamos orar por ela. E orar pelas famílias enlutadas, né? Aqueles que estão sofrendo a dor da separação. Pedindo para que Deus os console, que Deus os conforte com a sua palavra. E com o entendimento de que aqueles que partiram em Cristo Jesus estão felizes lá nos céus, na companhia do Senhor Jesus. Irmãos, são esses os nossos pedidos. Vamos estar orando pela nossa cidade, pela nossa região. Nós sabemos que o momento é crítico, os hospitais já não têm mais vaga, né? Pessoas já estão padecendo e até morrendo por falta de tratamento, porque não tem como internar, não tem vaga, né? E aí morre não só pessoa de Covid, como morre pessoas com outros problemas de saúde, porque não tem como internar, né? Então vamos estar orando, vamos estar nos conscientizando também da nossa responsabilidade, né, de não estarmos, como digo, saindo de casa desnecessariamente, né? Vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria, prudência. Vamos estar orando pelas autoridades. Tem muita gente magoado aí com o prefeito, com as autoridades, mas eles estão lutando para o nosso bem, para o bem da sociedade, né? É difícil, nós mesmos temos que fechar os nossos templos, a gente fica nervoso com isso, mas é para o bem da sociedade. Eu creio que Deus compreende os motivos pelos quais nós não estamos lá presentes. Mas estamos aqui, né? Estamos louvando, estamos adorando, estamos buscando o Senhor e glorificando o seu nome. Então vamos orar para que Deus abençoe as autoridades, para que elas tenham sempre sabedoria para agir e proporcionar o melhor para o nosso povo. Vamos orar para que aqueles que não podem trabalhar também possam ser supridos nas suas necessidades, nas alimentações para suas famílias, né? Enfim, pedir a Deus que nos ajude a vencermos esta crise. Pedir para que Deus abençoe a igreja, as autoridades eclesiásticas, o povo da igreja, né, dando sabedoria, paciência, né, compreensão, que possamos nos ajudar uns aos outros, né? É assim que nós devemos orar. Que Deus abençoe sua vida. Nós vamos estar orando e você ore aí na sua casa também. Ore, não fique apenas assistindo o pastor falar, mas dobre os seus joelhos, ainda que espiritualmente, e clame ao Senhor, tá? Clame ao Senhor. A Bíblia fala que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, abandonar os seus pecados e orar, eu ouvirei dos céus as suas orações e os atenderei, sararei a sua terra, sararei a sua cidade, sararei
o meu povo, vamos orar nesse espírito de confiança. Creia em Jesus Cristo. O Pai deu tudo na mão de Jesus e deu a Ele toda a autoridade. Confie, portanto, em Jesus. Ele quer abençoar sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te dou graças pelo entendimento que o Senhor nos dá da tua palavra. Agradeço porque o Senhor nos dá esse entendimento de que Jesus Cristo é não só o Salvador, mas o Senhor das nossas vidas. E Ele nos ama. Ele nos tem como irmãos. Ele nos tem como amigos. Ele nos quer bem. Ele nos quer ver abençoados. E tudo está nas mãos dele. Ele tem autoridade para isso. E Ele quer usar esse poder e essa autoridade para nos abençoar. E por isso, ó Deus, nós então nos prostramos diante do Senhor com humildade para dizer que nós precisamos de Ti, que nós carecemos da Tua graça, que nós precisamos que o Senhor use o seu poder e essa sua autoridade para nos auxiliar nos nossos entendimentos, para nos dar sabedoria a fim de resolvermos os nossos problemas, as nossas dificuldades. O Senhor tem poder para curar, o Senhor tem poder para salvar, o Senhor tem poder para transformar todas as coisas. O Senhor tem poder para mudar a situação, a crise, e tudo nós pedimos no sentido de que o Senhor cumpra a tua vontade. Faça o teu querer, para que tudo redunde em honras e glórias ao Senhor. Ó Deus, eu coloco diante do Senhor a vida desses nossos irmãos que já declinei aqui, mas vou repeti-los. A vida do Ederli, a vida do Gustavo, da nossa irmã Aline, a família deles ali, o seu Rubens, a dona Rosa, a Vânia, o Theo, a família da Vânia, a amiga da Vânia, que também está internada. Oramos pelo Leandro, ó Deus, pela sua família, pelo Matatias, lá em Tatuí, em Botucatu, pelo Pedro, menino que foi operado, seja com ele, seja com a sua família, com o reverendo Coínio, ó Deus, com a sua esposa, tem problema seríssimo de câncer, e ele com essa enfermidade também. Colocamos a vida do presbítero Antônio nas suas mãos, ó Deus, que o Senhor o acompanhe também quando ele for fazer a cirurgia. Enquanto isso não acontece, sustenta ele. Seja com a Claudete, com a dona Maria, com a dona Maria Eugênia, sua mãe, com seu pai Nicolino, avançado em idade. Cuida deles, ó Deus, e abençoe essa família. Abençoe também a dona Maria Jesus e toda a sua família. Nós sabemos as dificuldades que eles têm enfrentado com a enfermidade da mãe. Pedimos também, ó Deus, que o Senhor esteja com a dona Maria Lúcia, abençoando a sua vida, dando a ela força, ânimo, entusiasmo para vencer esse tratamento e glorificar o nome do Senhor Jesus. Seja com ela, seja com toda a sua família. Abençoe também, ó Deus, os hospitalizados, abençoe os seus familiares, abençoe as famílias enlutadas, os que sofrem, os que estão, ó Deus, enfrentando essa hora amarga da vida. Conforta-os, ó Deus. Quero interceder, ó Deus, pelas nossas autoridades, pelo prefeito, pelos vereadores, assessores, secretários. Pedir, ó Deus, a iluminação do Senhor, para que eles saibam gerir a nossa cidade, e as decisões tomadas visem sempre o bem da nossa cidade. Abençoe as nossas igrejas, todas elas, e dê a nós, pastores, líderes e sacerdotes, e também à membresia, aos irmãos todos, sabedoria, compreensão, para nos ajudarmos mutuamente e cooperarmos para que essa doença não se prolifere, ó Deus, que ela seja controlada. Pai amado, nós colocamos tudo nas Tuas mãos e confiamos no Teu poder, na Tua autoridade. Ó Jesus, nós oramos agradecidos, pedindo perdão para os nossos pecados, pedindo que o Senhor abençoe todas as famílias, todos os lares, os que estão conectados conosco, que a Tua graça seja abundante sobre todos nós. Nós pedimos isto, ó Deus, com muita gratidão, com perdão do nosso pecado, em nome do Senhor Jesus.
E agora, amados, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações benditas, o poder e a sabedoria do Espírito Santo sejam sobre nós permaneça, e sobre toda a igreja do Senhor espalhada pela face da terra, hoje e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Hino 79. Chegando à cruz do bom Salvador, prostrando aos pés do meu Redentor, Ele atendeu logo ao meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou, tudo de graça me perdoou, os meus grilhões Ele me livrou. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Irmãos, eu esqueci de pedir oração para a família da esposa do reverendo Mauro, da Igreja Presbiteriana Independente. Parece-me que ela perdeu um ente querido. Não sei se é o pai ou a mãe. Vamos estar intercedendo, né, para que Deus conforte o coração deles também. Bom, amanhã nós temos o nosso estudo bíblico às 19h30. E domingo, nós teremos, sábado, nós temos um trabalho com um seminarista online, né? Ele disse que ia usar o Meet, mas eu vou pedir para ele usar esse nosso Face da Igreja Presbiteriana. Eu vou fazer a abertura e logo em seguida eu o convido para fazer a palestra. Então ele vai estar dirigindo um trabalho, é para os adolescentes, mas toda a igreja pode participar. Sábado, às 19h30, com o seminarista Tiago, né? Também domingo, escola dominical, ele vai estar fazendo o seu trabalho aí, sim, ele vai fazer pelo Meet, e eu vou fazer o trabalho com a igreja aqui, os adultos, com o nosso Face, né? Então, os jovens, adolescentes, acessem lá o Meet. E os adultos, o Face da Igreja Presbiteriana de Itaberá. E à noite, então, todos, o culto da noite com o Face da Igreja Presbiteriana de Itaberá. Tudo online. Que Deus abençoe os irmãos. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. E que Deus nos dê uma noite de sono, de descanso, uma noite de paz. Amém? Estamos encerrando, então, a nossa live. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, é hoje para sempre, eternamente. Amém. Amém. Até amanhã.